E aí, galerinha, bora lá, continuando então, ó. Vamos partir agora para as fontes energéticas renováveis, tá bom? Volto a lembrar, tá? A gente vai tentar sempre fazer um parâmetro então entre Brasil e mundo, né? Para já abraçar tudo isso, beleza? A gente começa então as fontes renováveis pelas hidrelétricas, né? Exatamente porque o Brasil possui um imenso número, né? De hidrelétricas, e é lógico que é muito interessante que nós demos uma analisada em como isso ocorre, né? Antes de mais nada, então, o processo de criação de uma hidrelétrica é muito simples. Consiste, então, em você pegar a água para fazer ela girar uma turbina e produzir energia, né? Logicamente que, para que isso ocorra, você vai precisar criar, então, um reservatório, né? Então, a construção da hidrelétrica em si, para fazer a barragem, ela é cara, muito cara. Tanto é que você vê aí que grandes empresas, essas coisas e tal, elas, na maioria das vezes, elas não conseguem fazer uma hidrelétrica, né? É sempre uma obra governamental, porque o investimento é muito, muito grande mesmo, né? Eu já vi coisas do tipo assim, que se você pegar o concreto que foi utilizado para construir Itaipu, dá para você fazer uma faixa de alguns quilômetros na linha do Equador de concreto, né? Mas enfim, não me lembro exatamente os dados, mas é uma quantidade então imensa, imensa, uma obra muito, muito cara, né? Então, quanto mais eficiente for o seu reservatório e as suas turbinas, mais energia você vai conseguir produzir, né? E é lógico que para que isso ocorra, você precisa de algumas características do relevo aí para te ajudar. A forma mais eficiente de você construir uma hidrelétrica seria então em um rio de planalto, tá vendo? Essa inclinaçãozinha aqui quer demonstrar exatamente isso. Por quê? Porque quando você tem essa inclinação e você constrói aqui a sua barragem, né, você acaba aumentando a força que a água vai exercer aqui. Portanto, quando você cria aqui o canal pela barragem para a água passar e girar a turbina, ela vai fazer isso de modo muito mais eficiente. Vale também ressaltar que nas hidrelétricas construídas nas regiões de planaltos, a área de inundação vai ser menor, né? Então você vai ter mais força e uma área de inundação menor, o que é exatamente o oposto da área de planície, né? Então, nas regiões planas, assim como é o caso do Rio Amazonas, você constrói hidrelétrica, a área de inundação vai ser muito grande. E aí que estão os grandes questionamentos aí sobre a construção de hidrelétricas lá na região, né? Lá então você vai produzir menos energia. Bom, então na verdade a área de alagamento vai ser tão grande que ela vai compensar essa força, né? Então sim, você consegue produzir bastante energia também nessas hidrelétricas. O problema é a enorme área de inundação, beleza? E principalmente a gente acaba tendo algumas alterações, né? Que não só, se você pensar aqui na imagenzinha, né? Você tinha aqui então toda uma área, né? Que você conseguiria plantar, você conseguiria utilizar esse solo. Depois, com a construção de uma represa, né? Você acaba tendo imensas alterações aqui, né? E isso, logicamente, vai gerar um impacto, né? Ou seja, a hidrelétrica ela não é isenta de impactos, né? Por exemplo, estou em Presidente Epitácio, a cidade que foi afetada pela construção de uma represa. E o que acontece? Quando você pega as médias térmicas, você acaba vendo então que a cidade acabou ficando mais quente. Por quê? Porque o vapor d'água é um dos agentes, um dos gases, dos elementos aí do efeito estufa. Então, logicamente, que quanto mais umidade você tem na atmosfera, maior vai ser a média térmica ali daquela região. Por quê? Porque o Sol vai ter mais partículas, então, para que ele consiga aquecer, né? Então, se você pegar sem aquela umidade, a temperatura seria menor, né? Então, em uma pequena região, esse é o efeito, tá bom? Da construção, então, de uma represa, tá?
não confunda isso de jeito nenhum com maritimidade e continentalidade. Tá? Por quê? Porque esse efeito de uma represa é um efeito em um microclima, tá bom? Em uma pequena região, portanto. Beleza? Outra coisa também é a alteração nos ciclos reprodutivos ali dos animais. Deixa eu só ver, não coloquei nada disso. Por que você acaba alterando os ciclos reprodutivos? Bom, os peixes, por exemplo, eles não vão conseguir fazer aquele trajeto de volta até a nascente para desovar. Eles até criam outros canais para os peixes conseguirem chegar, mas como é que você vai fazer isso, né? Sinaliza para o peixe, fala, ó, por ali, nascente, né? Coloca uma plaquinha lá debaixo d'água. Então, logicamente que é bastante complicado. Aqui no Brasil, a gente tem então um número muito grande de hidrelétricas. Como a gente já comentou, a bacia do Rio Paraná, né, do Tietê, vão possuir muitas hidrelétricas, né? São as regiões aí que possuem maior número, maior quantidade de hidrelétricas, então, em toda a sua bacia, né? Então você bem pode ver que esse azul escuro aí, ele vai indicar o uso, né, da bacia hidrelétrica. Então você vai ver que nem lá na região de Manaus, né, do Rio Amazonas, o uso da bacia é pequeno para a produção de energia. Já São Paulo, logicamente, você vai estourar. Né? Por quê? Porque você utiliza, por exemplo, o Rio Tietê para navegação, né? E tipo assim, para você criar ali uma hidrovia, seria muito caro. O que eles fazem então? Constrói uma hidrelétrica, aumenta o nível do rio, você consequentemente acaba utilizando para transporte. E no Rio Tietê isso aconteceu de um modo tão intenso que a gente vai ter quase todo ele ali navegável, né? Se eu não me engano, são 172 hidrelétricas aí no percurso, né? Então, logicamente, ó, 68% da energia elétrica do Brasil vem das hidrelétricas. E é uma coisa notável o seguinte, eu falei para vocês, não decorem números, né? Saibam mais ou menos ali para você manter ali uma base de ideia. No Brasil, então, em 2016, ó, 68,1% da energia vinha das hidrelétricas. Depois a gente tem, ó, 2017 caiu para 65, né? 2018 subiu ali para 66, tal. Só que uma outra coisa você também acaba vendo é o tanto de energia que vai ser oferecida, né? Então você tem ali, ó, 407,3 em 2019, não, 17, né? Em 2018 aumentou a quantidade, 423,9, né? Deve ser terawatts, alguma coisa do tipo, né? Com uma quantidade imensa. Mas então o que vai ocorrer? Na verdade, não é que a gente está reduzindo o uso de hidrelétrica, a gente está ampliando os outros, né? E a gente vai então passar por essas mudanças. Olha só como caiu a participação da hídrica, 60,9%. Né? Então quer dizer que a gente está se tornando menos dependente dessa fonte. O que é interessante? O interessante é principalmente você ter uma maior variação, mas principalmente aumentar a solar, né? Aumentar de biomassa, aumentar a eólica, né? No caso, para produção de energia elétrica, o de biomassa não é tão interessante, mas seria assim aquela coisa. Como que você produz energia elétrica com biomassa? Por exemplo, uma usina sucroalcooleira, ela vai moer a cana e sobra o bagaço da cana. O que ela faz? Ela pega e queima esse bagaço da cana, né? Então, você teria aí sim, né, tipo, os resíduos dessa queima, mas você utiliza o recurso que já está ali, né? Você praticamente reaproveita, beleza? Isso aqui seriam os países, né, e a principal forma de produção de energia daquele país. Então a gente tem, ó, no Canadá a hidrelétrica, no Brasil, aqui, ó, os países, né, da Amazônia e tudo mais, logicamente vão se utilizar disso. Aqui o rosinha é o gás natural, né, México e tal. O carvão é um grande problema, ó. Os Estados Unidos,
a China, a Índia, a Austrália, né? Você até pode pensar assim, fala, meu, mas os Estados Unidos não é petróleo? Então, isso aqui é para energia elétrica, né? Então, logicamente, que vai ser o carvão mineral. Os Estados Unidos insistem em manter essa produção de carvão mineral. Daí você acaba olhando, né, para um patamar assim maior e tem um comparativo do tanto de toda a energia elétrica produzida no mundo, quem produz, né, as maiores porcentagens de energia hidrelétrica. Então, tipo assim, se você pegar toda a energia que é produzida no mundo através da hidroeletricidade, você vai ter aí, ó, o Brasil entre os principais, né? 10% da energia mundial hidrelétrica é produzida no Brasil. 13 para a China, 12 para a Rússia. Beleza? Vale ainda ressalvar uma coisa, né? Tipo, para a Rússia, isso aí deve ser no verão, né? Porque no inverno boa parte dos rios e tudo mais acabam congelando, ou seja, eles utilizam o máximo possível, né? Que gostoso! Então, ó, a energia solar. Né? A energia solar, a gente vai ter algumas questões, mas principalmente se você for comparar com as outras, ela é de baixíssimo custo. Por quê? Porque você pode comprar um painel solar e colocar na sua casa. Fala, mano, mas custa uns 6 pau um painel solar e um só não vai manter a minha casa. Beleza, você quer tentar instalar uma hidrelétrica na sua casa? Né? Ou seja, sim, a solar vai ser a mais viável. Ela é praticamente sem poluição, né? Mas ela vai ter um problema que ela depende das condições climáticas, principalmente da baixa nebulosidade. Ou seja, não pode ter nuvem aí cobrindo o sol, né? Essa aí é a mais tradicional de todas, ó, o painel solar fotovoltaico. Ou seja, vai transformar a energia luminosa do Sol em energia elétrica. E aí você tenta ter um acumulador na sua casa, né? Na maioria dos casos é bateria de notebook, né? Os caras pegam um monte de bateria de notebook, carrega durante o dia e durante a noite você utiliza a carga dessas baterias. Tem também uma outra forma que você pode ligar direto na energia elétrica, né, no sistema geral. Então daí você não vai acumular. Então seria o seguinte, o tanto que você produz durante o dia é medido, né? E aí durante a noite você vai consumir da energia da rede. Né? Só que aí esse cálculo, então, você pagaria essa diferença. Né? Esse sistema aí é pouco utilizado. Por quê? Porque é muito complexo, né? Você sabe que no sistema normal já dá erro, então imagine assim. Então, o que vai ocorrer? Nesse sistema aí, você acaba, então, né, produzindo energia e talvez não valha a pena você investir no acumulador, né? Porque você vai comprar uma paulada de bateria de notebook e assim, da mesma forma, elas vão envelhecer, elas vão perder sua capacidade de carga, daqui a algum tempo você vai ter que comprar mais, né? Então, na maioria dos casos, ocorre exatamente isso. Você instala aí os painéis fotovoltaicos e liga eles na rede. Beleza? Temos também um outro formato, né, de produção de energia solar, que seria esse aí da imagem. Como é que funciona? Você coloca uma grande quantidade de espelhos, né, espelhos bem grandes, e todos eles vão refletir exatamente para um ponto, que seria ali esse receptor, né? Então você tem um sistema computadorizado que vai seguindo a inclinação do Sol e vai mantendo exatamente nesse ponto. O que vai acontecer? Esse receptor vai ser aquecido, vai aquecer a água, vai fazer a água ferver, né, gerar vapor, e o vapor vai movimentar uma turbina, né? E esse aí, lógico, dá umas fotos mais bonitas, né? Lógico, se você for tentar implantar um negócio desse em Marília, por exemplo, não vai dar certo. Por quê? Porque tem muita nuvem. Então, na maioria das vezes, as regiões desérticas utilizam em grande quantidade, né? Essa usina aí é na Califórnia, principalmente porque a gente não para pensar, mas lá é uma região desértica, né? Então, olha só, imensa, né? Imensa. A gente chama isso de fazenda de parabólica.
ou fazendas solares, fazendas fotovoltaicas e assim por diante, tá? E ocorre também, né, aqui a maior do mundo, né, que fica lá na Califórnia. Tipo assim, ó, se uma é bonita, né, imagina então a coleção completa. E o que é notável é o seguinte, que aqui no Brasil a gente não produz muito, a gente não cria muito isso, né? Esse ano foi inaugurado, acho que no Rio São Francisco, um sistema desse aí, mas bem menor, bem menor. Seria tipo umzinho desse, só uma partezinha desse. Uma partezinha quer dizer tipo assim, um desse aqui, ó, né? E o que acontece, como eu disse para vocês, não decorem esses números, porque olha só, a China inaugura a maior usina solar flutuante do mundo. A China, mano, no dia que eles decidem, pau, vai lá e faz um negócio imenso, gigante, né? E aqui a gente tem um mapinha de onde seria mais interessante você produzir a energia solar. Não tenha a menor dúvida, tá? Nessa região aqui, ó, né? Você vai ter a maior eficiência, porque é a região do sertão nordestino, polígono das secas, né? Então, não tem nuvem. Não tem nuvem. Não tem nuvem, então, ótimo, sensacional, né? Esse chamado cinturão solar, então, ele traria a maior eficiência, porque a radiação solar aqui ocorre de modo mais intenso e tem menos nuvem bloqueando, né? Note uma coisa, ó, a linha do Equador aqui no Brasil não é tão eficiente. Por quê? Floresta amazônica, né? Chuva todo dia, lembra? Então, muita nebulosidade. Não rola, não. Né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá. Temos para o mundo também, né? Pode ver, tipo, o deserto do Saara, ó, sensacional. O Atacama, então, ó, coisa mais linda do mundo. A Austrália, que é praticamente um mega deserto, né, inteira. No Brasil, ó, o polígono das secas, o sertão nordestino, lindo, né? México, Estados Unidos, outra região desértica, ótimo também, né? Oriente Médio, os caras não deveriam ter outra forma de produção de energia. Aí a gente tem o potencial de ampliação. No setor solar seria a maior ampliação que o Brasil conseguiria fazer, né? Mas eu quero exatamente chegar no final. Tá, vou falar agora, porque senão eu fico aqui engasgando, esperando chegar um slide que eu nem sei se eu pus. Existe uma nova forma de produção de energia solar sendo pesquisada, sendo desenvolvida. Essa forma de produção de energia solar, ela não vai utilizar a luz do sol, mas sim a radiação solar. Então, logicamente, que ela vai ser muito eficiente até com nuvem. Então, na região equatorial, onde você tem maior incidência de radiação solar, vai ser a maior produção. Então, tipo assim, espera um pouquinho aí, calma com essas hidrelétricas no Rio Amazonas, né, que tem novidade aí chegando. No Brasil, o maior centro de pesquisa é em Santa Catarina, mas no mundo é na Alemanha. Na Alemanha, o que eles conseguem produzir com essa energia de radiação solar é mais ou menos uns 80% maior do que com os painéis fotovoltaicos. Acontece que a Alemanha está numa latitude mais elevada que o Brasil. E em Santa Catarina, né, que é quase tão alta assim quanto a Alemanha, só que a Alemanha é ainda mais, eles conseguem produzir com essa mesma tecnologia de radiação solar, quase 60% a mais que na Alemanha. Nossa tecnologia é melhor. Não, a radiação solar aqui é maior, né? Então imagine isso em Santa Catarina. Se levar isso para a Amazônia, acho que o painel explode, né? Porque lá vai bater os 100%, um negócio inacreditável. Então, fique de olho aí nessa nova tecnologia que está sendo desenvolvida. Aí está, o top 10 países que possuem mais energia solar instalada em 2016. Então tá lá, China, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Itália, né? E, logicamente, a gente vai ter algumas alterações aí com o passar dos anos. Você bem pode ver que a China, ó, em 2016 falou, não, é meu. Sai daí que o caneco é meu, né? A China, então, tem essa questão. Quando eles investem pesadíssimo.
Por isso que é bom você olhar sobre algumas novidades disso e também não decorar mesmo. Tipo, qual é o maior produtor do mundo, né? Porque pode mudar. E aí a energia eólica, né, é tida como a mais limpa de todas. Por quê? Porque a poluição dela vai ser sonora, né, nem é tão alta assim o barulho que ela faz, mas principalmente visual, né? Simplesmente, então, você vai depender de alguns fatores que vão estar relacionados aí com a chamada corrente convectiva, né? Porque você não vai precisar de ventos fortes, mas sim você vai precisar de ventos constantes. E daí eu coloquei essa imagenzinha já para você lembrar, né? Uma fonte de calor, então, aquece um meio, um líquido, a atmosfera, né? E então tudo que estiver próximo a essa fonte de calor vai estar mais aquecido. Quando é mais aquecido, vai ficar menos denso e sobe. Né? Quando está mais distante da fonte de calor, perde esse calor e desce, realizando então esse ciclo, né? Próximo da fonte de calor, aquece e sobe. Né? Quando está mais distante, resfria e desce. Beleza? Então, para a produção eólica, o que a gente vai procurar? Locais exatamente assim, né? Eu coloquei aí esse esqueminha só para você se lembrar que o ar frio ele é mais denso e desce, por isso o ar-condicionado sempre em cima, né? E aquecedor sempre embaixo, beleza? E aí também a gente aproveita para falar sobre a formação das brisas, né? Porque sempre que você observa a energia eólica, ela está quase sempre perto do litoral ou então dentro do oceano, né? O que dá fotos lindas, né? Capa de apostila de geografia sem um negócio desse não é, né? Então, o que vai ocorrer? Exatamente aquele sistema que a gente falou. Durante o dia, o continente é mais quente, então ele vai aquecer a atmosfera acima dele e o ar vai subir. Em cima do oceano, ela vai ser ligeiramente menos quente, ou seja, mais fria, né? Então você vai ter a formação durante o dia das brisas do oceano, que aí minha imagem está espelhada, né? Do oceano para o continente, né? Então, durante a noite o fluxo se inverte, porque o continente perde temperatura, porque não tem mais o sol aquecendo ele, né? E o oceano ele vai ficar ligeiramente mais quente. O oceano não fica mais quente, tá? Ele mantém a temperatura. Então, a queda de temperatura do continente que vai gerar essa diferença. Então, quem é responsável por isso? Sempre o continente, porque ele é aquecido ou resfriado. O oceano continua lá de boa, né? Então a gente vai ter sempre regiões de encontro aí entre esses dois, né? Ou então regiões planas com uma leve inclinação que vão acabar gerando esse processo também de diferenças de temperatura. E aí, ó, que bonitão, né? Você vai lá e instala aí esses terminais eólicos. Cada um deles é uma usina, tá? Independente. E daí você bem pode ver que ele gira devagar. Aí do GIF tá até aceleradão, né? Então o que eles fazem? Você fala, mano, aquele bagulho é devagarzinho, que lá vai produzir energia. Eles colocam tipo um câmbio aqui, sabe, igual daqueles de bicicleta? Né? Então ela tá girando devagarzinho, mas aqui dentro o bicho tá pegando, né? Então, sempre mantendo aquela ideia o segredo é você girar uma turbina, né? Aqui no Brasil, então, ó, as regiões mais interessantes para essa instalação seriam a região sul, porque a região sul venta tanto assim, venta tanto assim, principalmente se você lembrar que aqui é a porta de chegada da massa polar atlântica, né? Na região aqui do litoral nordestino, a gente tem também ventos muito intensos sendo gerados diretamente. Por quê? Porque você tem uma área plana maior. Você bem pode ver, ó, o litoral de São Paulo, que estaria aqui nessa curvinha aqui, ó, ele não é tão interessante. Por quê? É o oceano e logo em seguida você já tem a serra, né? Então não tem uma grande área de continente para que seja aquecido e você tenha ventos constantes, né? No sertão nordestino, por que também é bom para instalar? Bom, porque é uma região com pouca vegetação, né? O sol aquece muito durante o dia
e durante a noite também você vai ter a queda de temperatura, então vai ter ventos constantes, né? Então, nossa, então quer dizer que a pobreza no sertão nordestino é só por falta de saber se escolher a fonte energética. Olha, eu diria que sim, porque você já pensou num lugar ótimo, lindo para você instalar uma indústria, né? Fala, mano, aqui não tem dessa, aqui não vai ter dia de chuva, não vai ter tempestade, não vai ter alagamento, né? A oferta de energia é praticamente gratuita o ano todo, né? Ou seja, falta de planejamento econômico do governo e tudo mais, né? Na verdade, eu acho que para eles dá mais renda ter o povo lá passando fome do que outra coisa. Isso aqui é a ampliação das instalações, né? Então a gente acaba notando que regiões como, por exemplo, o Rio Grande do Norte, você já tem uma grande exploração dessa forma de produção de energia, né? Então todo o Nordeste ele vem ampliando bastante, onde mais se utiliza, né? Bem pode notar esse aqui também, que a parte sul do nosso país também vem aumentando esse consumo, essa produção, né? Então aqui no ranking do Brasil, ó, tá Rio Grande do Norte, Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará, e enfim, né? Então nós temos um aumento aí dessa produção, beleza? Aqui, os países com maior nível de instalação, né, de exploração dessa forma de produção de energia. Você bem pode ver, os Estados Unidos já era o primeiro, continuou crescendo, né? Isso em 2008, 2009. Então, Estados Unidos, Alemanha, China, Espanha, Índia, Itália, né? E daí a gente tem o mais atual. Primeiro, China, né? Estados Unidos, Alemanha, Índia, Espanha e tal. O Brasil também andou ampliando. E por que isso acontece? Mano, presta atenção. Não existia nenhuma usina eólica nessas regiões aí, ó, dessas duas fotos, né? Acontece que em coisa de 2 anos eles instalaram só essas todas aí, né? Olha isso, mano. Olha isso aqui nessa imagem, o negócio some pra lá, ó, né? Olha isso aqui. Minha nossa, né? Ou seja, o governo chinês realmente, quando ele pega para investir em uma dessas áreas, ele desce a lenha. Beleza? Eu vou dar só um tempinho então para tomar uma aguinha aqui e depois eu finalizo essas renováveis. Beijão para vocês, tchau, tchau.